Abram, por favor, as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olhem só o que nos diz aqui a palavra de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja que o contexto dessa passagem, versículos de 12 até o versículo 15, Paulo ele está fazendo um contraste. Paulo ele está fazendo uma comparação entre dois tipos de homem: o homem espiritual e o homem não espiritual, ou seja, o homem não regenerado. Então, quando você lê do versículo 12 até o versículo 15, nós só fizemos referência ao versículo 14. Você vai perceber justamente isso, esse contraste, essa comparação entre dois tipos de homens que o apóstolo Paulo aqui faz: do homem espiritual, do homem salvo, e do homem não espiritual, do homem que ainda não passou pelo processo de regeneração. Mas aí, quando você trabalha esse texto específico do versículo 14, você considera que aqui nesse verso, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele faz pelo menos duas afirmações em relação ao segundo tipo de homem, ao homem não espiritual, ao homem não regenerado. Quais são essas afirmações? Quais são essas declarações que Paulo faz, especificamente falando, dirigindo-se para aquelas pessoas não regeneradas, dirigindo-se para aquelas pessoas não salvas? A primeira delas, que esse homem, que essa pessoa, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. É por isso que ele fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não aceita a revelação de Deus na sua palavra. O homem natural não aceita a verdade de Deus. Mas aí nós nos questionamos: por que será que existe essa rejeição? Por que será que o homem natural não aceita a palavra de Deus? A sequência do verso, nós encontramos a resposta para isso. Na sequência do verso, nós encontramos a razão pela qual isso acontece, que é a segunda afirmação que o apóstolo Paulo faz. Ou seja, o homem natural, ele não aceita a palavra do Senhor porque ele não entende, ele não compreende essa revelação. Veja o que Paulo fala na sequência: porque eles são loucura. É loucura para quem? Para o homem natural. Por isso ele não entende, por isso ele não aceita, melhor dizendo, essa revelação. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, em toda e qualquer pessoa que ainda não passou pelo processo de salvação, existe essa realidade. Por não dizer, essa triste realidade. Em primeiro lugar, ele não aceita a palavra, e essa rejeição que ele tem em relação à palavra é decorrente do fato dele não compreender essa palavra, porque ela é carnal, ele não é espiritual. A palavra não foi ainda implantada no seu coração, ela não faz parte ainda da sua vida, por isso ele não consegue nem entendê-la, nem tampouco aceitá-la. Então, dentro desse quadro, meus irmãos, dentro desse quadro, meus amigos, somente a ação divina, somente a ação de Deus, abrindo a mente, o entendimento espiritual da pessoa não salva, capacitando a entender a mensagem, capacitando a se voltar para a mensagem, somente isso é suficiente para poder salvar essa vida, redimir essa alma. Então veja que os efeitos do pecado, eles foram danosos, e a gente está vendo alguns desses efeitos ao longo desses estudos. Aqui específico, ele causou essa confusão mental no sentido espiritual do pecador, de sorte que ele não entende a palavra, por isso rejeita a palavra, e somente a ação divina para mudar toda essa triste situação na qual ele se encontra. Então, o primeiro texto que nós queríamos fazer referência, o primeiro texto que nós queríamos fazer alusão é este aqui, de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. É interessante porque quando você lê aqui os versículos 12 e o versículo 13 de Coríntios, você percebe a diferença em relação ao homem espiritual. Você percebe a diferença em relação à pessoa regenerada. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco, há um contraste aqui. Então no versículo 14, ele se dirige para os não salvos. Nos versículos 12 e 13, ele se refere aos salvos. E veja como é diferente a postura dos dois. Olhem só, versículos 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Veja, para que conheçamos
o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então recebemos o Espírito de Deus, e a partir do momento que nós recebemos o Espírito, a gente conhece as verdades espirituais, a gente conhece aquelas verdades que Deus nos revelou através da sua palavra. Versículo 13, olha só: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, essa verdade ela agora é acessível a nós. Essa verdade agora ela é compreensível, porque a nossa mente foi aberta. Passamos pela vocação eficaz. Deus habilitou a nossa mente para poder enxergar a Cristo, entendermos a sua salvação e assim andarmos no seu caminho. É por isso que no versículo 16, arrematando toda a questão, o apóstolo Paulo fala, aqui se dirigindo mais uma vez aos salvos. Ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Veja a declaração final: nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que desde a nossa conversão passou a ser realidade na nossa vida. Uma mente envolvida em densas trevas espirituais foi removida. A luz do Evangelho brilhou nos nossos corações. A luz do Evangelho brilhou nas nossas mentes. Deus nos deu a mente de Cristo e agora a gente pode entender essa palavra, se voltar para essa palavra e andar consoante a esta palavra. O homem natural, o homem não salvo, é incapaz disso. E somente a vocação é eficaz para poder mudar a sua situação, para poder mudar a sua condição. Então, a primeira passagem que nós queríamos fazer referência dentro desse ponto é esta, 1 Coríntios capítulo 2. Mas há uma segunda passagem, pelo menos mais uma, que eu queria aqui mencionar para a gente poder aprofundar ainda mais essa questão. Abram, por favor, as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Abram, por favor, aí, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 7 a 8. Veja o que nos diz aqui o apóstolo Paulo, Romanos 8, versículos de 7 a 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui, irmãos e amigos, Paulo ele apresenta um pouco daquilo que é a mente humana, que Paulo chama aqui de mente carnal. Essa expressão que ele utiliza, pendor da carne, literalmente falando, significa mente carnal, mente da carne. A palavra pendor aqui tem a ver com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Então, o que é que Paulo está mostrando através desses versos? Que a mentalidade, a mente do homem sem Deus, ela é incapaz de se sujeitar à lei de Deus. Por quê? Porque ela não compreende essa lei. É o mesmo fato que nós estávamos mencionando lá na carta de Paulo aos Coríntios. O homem, ele rejeita a palavra. O homem, ele se mantém rebelde a essa palavra porque ele não consegue entender. Ele não tem essa capacidade, ele não tem essa virtude, ele não tem esse poder de por si mesmo entender a palavra do Senhor. Por isso ele se rebela. Uma vez que ele não tem o entendimento da lei, uma vez que ele não tem entendimento da palavra, a única postura que resta para ele é fazer o quê? Rejeitar, se opor, rebelar-se a essa palavra. Então, somente um despertamento divino muda a situação. Tira esse pendor da carne que Paulo fala aqui, do pensamento da pessoa sem Deus, para que ela possa compreender, para que ela possa aceitar a mensagem do Evangelho. Veja que a salvação, como nós estamos falando várias vezes, é uma obra profunda, é uma oração profunda, e quando você começa a estudar esses detalhes na palavra de Deus, você fica boquiaberto, você fica impressionado com tantos detalhes para que nós possamos compreender uma dádiva tão grandiosa como essa, da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, tanto esse texto aqui de Romanos capítulo 8, como também o texto de 1 Coríntios capítulo 2, nos mostram uma verdade. Que verdade? Somente, meus irmãos, somente, meus amigos, a vocação eficaz, ela pode dar a compreensão ao pecador para que assim ele possa chegar à salvação.
Somente a vocação eficaz irá reverter o quadro de insensatez espiritual que a queda lhe proporcionou e que impede, infelizmente, de aceitar a vida eterna. Então, por causa disto, repito, é necessário. Por causa disto, repito, o homem carece dessa operação, especificamente falando, dessa vocação eficaz, desse chamado irresistível, desse chamado interior de Deus pelo Espírito mediante a palavra em seu coração. Acontece junto da regeneração. Na verdade, todas as obras que nós estamos estudando aqui relacionadas à salvação, e vamos estudar outras como conversão, arrependimento, fé, justificação, santificação, elas acontecem num só instante. É só para você poder dividir dentro de um processo de compreensão melhor para as nossas mentes. Então, uma vez que nós somos regenerados, Deus nos chama especialmente, e nesse chamado, os nossos sentidos espirituais, eles são despertos para que assim nos voltemos para o Senhor. Portanto, esse era o primeiro ponto que nós queríamos destacar na manhã de hoje, a necessidade da vocação eficaz. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós considerássemos a base bíblica da vocação eficaz. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos a base bíblica da vocação eficaz. Meus irmãos, meus amigos, quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos com facilidade, nós percebemos com clareza o ensino que Deus nos faz sobre esse chamado especial de Deus que ocorre no processo da nossa salvação. E aqui eu separei alguns textos, pelo menos 1, 2, 3, 4, para que nós possamos considerá-los. Caso demoremos, nós consideramos 3 e depois quem quiser pode pegar o material conosco. Então, vamos começar a estudar, vamos começar a ver nas Escrituras esse trabalho especial de Deus, esse chamamento especial de Deus, essa convocação que Deus faz, íntima, pessoal, no coração do pecador, habilitando espiritualmente para que ele possa entender e se chegar ao Evangelho. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção a um texto do Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Abram, por favor, livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Versículo 33. Na verdade, para a gente entender melhor, desde o versículo 31, mas eu vou ler apenas o versículo 33, depois os irmãos podem complementar essa leitura por causa do tempo. Veja o que diz a palavra, Jeremias 31, 33. Promessa de Deus: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, prestem atenção, lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhas inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o que é que Jeremias fala aqui? Ele fala de um dado momento em que Deus iria inscrever a sua lei, tanto na nossa mente, como também no nosso coração. A pergunta que a gente faz é: todos passam por esse processo? Todos experimentam da inscrição da lei de Deus na sua mente, no seu coração? Não. Somente alguns, onde pela pregação da palavra, Deus age nas suas vidas e as traz ao seu convívio, as desperta no sentido espiritual. Essas são as pessoas com as quais Deus fez aliança. Essas são as pessoas que foram salvas, estão sendo salvas e serão salvas por essa operação íntima, por essa operação pessoal de Deus nessas vidas e nesses corações. É por isso que nós percebemos diferentes reações em relação à palavra. Muitas vezes você está falando a um mesmo auditório, muitas vezes você está falando a um grupo determinado de pessoas, da mesma classe social, da mesma condição financeira, da mesma idade, às vezes da mesma casa, e aí as reações são distintas. Por quê? Em algumas, Deus faz a operação dessa obra, inscreve a sua lei na sua mente, no seu coração, abre o seu entendimento para colocar a sua palavra, e quando isso acontece, a pessoa se volta amorosamente a Deus e a sua palavra. Então, o que é isso? O que é isso? É essa operação pessoal, particular, poderosa
que Deus ele faz na vida daquelas pessoas que ele destina para a salvação. Veja, meus irmãos, que é tudo uma sequência, é todo um processo. Aqui não são aquelas pessoas aleatoriamente, mas sim aquelas pessoas que foram eternamente separadas por Deus para a salvação, unidas a Cristo, e no tempo elas passam por esse processo. Elas são chamadas, convocadas pessoalmente, elas têm a lei de Deus aplicadas em suas mentes, em seus corações, inscritas neles. Para quê? Para que eles se voltem para Deus. Para quê? Para que eles se voltem para o Senhor. É interessante que quando você lê aqui essa promessa de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, aqui você vê essa promessa para o futuro, mostrando a operação que Deus iria fazer em termos internacionais, através da obra de Cristo, da pregação da graça, e você vai perceber que o apóstolo Paulo faz menção a essa profecia como uma realidade que foi cumprida no seu ministério, de maneira específica, foi cumprida através da vida dos coríntios. Abram, por favor, aí, 2 aos Coríntios, capítulo 3. E aqui a gente estende, não só aos coríntios, mas a todos nós. Essa promessa aqui de Jeremias já é uma realidade na nossa vida. Se somos salvos hoje, foi porque ela se tornou essa realidade. E Paulo faz essa descrição quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Lembre-se do que o profeta Jeremias falou, Deus vai inscrever a sua lei na nossa mente e no nosso coração. Aqui nesse trecho de 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai estar defendendo a sua autoridade apostólica. E dentre a argumentação que ele utilizará para poder comprovar que ele de fato era um apóstolo, é mostrar o produto do seu ministério na vida dos irmãos da igreja de Corinto. E como foi o seu ministério? Aplicado pelo Espírito Santo, mediante a palavra no coração daqueles irmãos. Olha só a coisa fantástica, olha só a coisa maravilhosa. Veja, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3. Paulo assim nos ensina, em relação aos irmãos de Corinto, melhor dizendo, e todos nós somos salvos, por extensão. Ele diz: vós sois a nossa carta, veja, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, veja agora, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então o Espírito Santo inscreve a lei de Deus no nosso coração, ele imprime a lei de Deus na nossa mente, ele abre o nosso entendimento para que nós possamos entender e receber essa palavra e reagir positivamente a essa palavra. Jeremias profetizou sobre isso, Paulo mostrou essa realidade, e esse é um fato que nós não podemos jamais nos distanciar da vocação de Deus, do seu chamado particular sobre cada uma das nossas vidas. Então, o primeiro texto que nós queríamos fazer referência é essa profecia de Jeremias com a sua aplicação em Coríntios, melhor dizendo. Segundo lugar, vamos para Romanos capítulo 8. Abram, por favor, aí as suas Bíblias, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 até o versículo número 30. Romanos 8, versículo 28 até o versículo 30. Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, a gente tem uma coisa fantástica aqui nesse trecho de Paulo. Dentre várias coisas, Paulo ele resume as etapas que estão presentes no processo da nossa salvação, desde toda a eternidade até toda a eternidade. Aqui a gente vê todo o processo sendo descrito por Paulo, sendo descrito pelo apóstolo. Ou seja, desde a nossa eleição, que foi na eternidade, até a nossa glorificação, que também será lá na eternidade. E aqui há uma palavra muito peculiar
que o apóstolo Paulo faz referência, onde deve chamar a nossa atenção. E essa palavra você encontra tanto no versículo 28, como também você encontra no versículo número 30, pois ele diz, no finalzinho do versículo 28, daqueles que são chamados. Porque ele diz no versículo 30, a esses também chamou. Quem são essas pessoas? São os salvos. Quem são essas pessoas? São os predestinados. Quem são essas pessoas? São aquelas que são justificadas. Quem são essas pessoas? São aquelas que serão glorificadas. Então, foram pessoas que passaram por esse processo, desse chamado particular, pessoal e poderoso de Deus em suas vidas. Até porque, meus irmãos, a gente não pode aplicar esse fato aqui, os ensinamentos desse verso, a todas as pessoas completamente. Porque nós observamos que nem todas são justificadas. Nós observamos que nem todas amam a Deus. Nós observamos que nem a todas as coisas cooperam na sua vida. Não, somente dos salvos, somente das pessoas que foram chamadas. Nem todos são chamados a conformidade com a imagem de Cristo. Então, isso mostra que esse chamamento que o apóstolo Paulo está fazendo menção, não só é o chamar, que muitas vezes a gente faz quando prega de maneira completa as pessoas, chamando-as a arrependimento. Esse chamado aqui é muito mais pessoal. Esse chamado aqui, ele é muito mais específico. Esse chamado aqui é um chamado muito mais eficiente e eficaz, porque traz a pessoa a todo esse processo de salvação que se iniciou na eternidade e que será consumado também na eternidade. Então, os chamados aqui que Paulo ele faz menção é muito mais do que aquele chamado geral que nós fazemos para que as pessoas se arrependam e se voltem para o Evangelho. Aqui é o chamado particular, interior, o chamado eficaz de Deus no coração, salvando e salvando o pecador. Então, de um lado você tem a profecia de Jeremias, capítulo 31, de outro lado você tem Romanos, capítulo 8, mas vamos seguir mais? Mais uma vez, vamos voltar para o texto de 1 Coríntios, capítulo 1. A gente fez essa leitura no início e eu queria, pelo menos em parte, considerá-la novamente. 1 Coríntios, capítulo 1, melhor dizendo. Versículos 22 a 24. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Porque tanto os judeus pedem sinal, ou sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que é que Paulo faz aqui, meus irmãos? O que é que Paulo faz aqui, meus amigos? Ele faz, mais uma vez, um contraste, uma diferença. Em relação ao comportamento dos incrédulos, aqui composto não só de judeus, mas também de gregos, e também o comportamento dos salvos, que também são extraídos tanto dos judeus como também dos gregos, mas dos salvos aqui com uma especificação. Esses salvos, eles foram chamados por Deus diante da pregação, ou mediante a pregação da mensagem da cruz. Conforme Paulo fala aqui nessa passagem, para essas pessoas, para esses salvos, para essas pessoas que foram chamadas, a mensagem serviu de instrumento para que Deus operasse nas suas vidas a sua salvação. Essas pessoas, elas não se escandalizavam com a mensagem da cruz. Alguns judeus sim, alguns gregos também sim. Alguns gregos haviam como insensatez, alguns judeus haviam como escândalo, mas para aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, não. Essa mensagem era poderosa. Essa mensagem era poderosa porque ela proporcionava a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então, esses chamados aqui não são aquelas pessoas que ouvem geralmente a palavra. Esses chamados aqui são aquelas pessoas que, quando ouvem a palavra, têm a aplicação dessa palavra nos seus corações, nas suas mentes. Acontece com elas o que aconteceu, o que Jeremias ali falou. Deus imprime a sua palavra na mente, no coração dessas pessoas. Por isso elas não se escandalizam com a mensagem da cruz. Os judeus sim, os gregos sim, hoje muitas pessoas também sim, mas quando nós somos chamados, quando Deus nos convoca, Ele muda o nosso entendimento e faz com que nós abracemos essa mensagem da cruz, que torna-se para nós o quê? O poder de Deus, o poder salvador de Deus.
Veja que se não é isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 18, olhem só o que ele fala aqui, 1 Coríntios 1,18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para um determinado grupo de pessoas, mas para nós, quem são essas pessoas? Que somos salvos. A mensagem da cruz é o quê? Ela é o poder de Deus. No versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então é o chamado, meus irmãos, é o chamado, meus amigos, que Deus nos faz através da salvação, para a salvação, através da pregação da sua palavra. Então, mais uma vez, a gente tem confirmado esse ensino aqui da parte de Deus. Em outro lugar, dentro desse ponto, eu queria trabalhar um outro texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Abram, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. Diz o seguinte a palavra do Senhor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, prestem atenção, confirmar a vossa vocação ou o vosso chamado, pode ser traduzido também essa palavra, e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Aqui você encontra uma exortação de Paulo dirigindo-se aos salvos, aos santos. Para quê? Para que eles pudessem com diligência confirmar que haviam sido eleitos, escolhidos por Deus para a salvação e que haviam sido chamados, vocacionados para essa salvação. É claro aqui que ele não está se dirigindo a todas as pessoas no seu sentido geral, mas somente aquelas pessoas que, ao ouvir um chamado geral, foram chamadas por Deus no sentido especial e agora têm a realidade da salvação em suas vidas. E precisam agora confirmar, tanto que foram eleitas, como também foram vocacionadas para essa salvação. Essas pessoas, elas não são quaisquer pessoas. Não, muito pelo contrário. Até porque quando você analisa o contexto dessa passagem, em especial quando você considera do versículo 5 até o versículo 7, você percebe que essas pessoas, elas receberam as virtudes espirituais para que elas pudessem confirmar tanto a sua vocação como também a sua eleição. E isso não acontece com todas as pessoas. Olha só que coisa fantástica. Pedro ele fala no contexto anterior, versículo 5, versículo 6 e versículo 7. Depois ele diz que essas pessoas que experimentam dessas virtudes que ele descreve aqui desses 3 versos, elas confirmem não só a sua eleição, mas também a sua vocação. Confirmem que verdadeiramente foram chamadas, confirmem que verdadeiramente foram despertadas para a salvação. E ele fala, versos 5, 6 e 7: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Versículo 11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, essas pessoas aqui que foram chamadas, que tinham sido eleitas por Deus, elas viviam essas virtudes, elas precisavam desenvolver essa virtude, e ao desenvolver essas virtudes, elas confirmariam que foram chamadas e eleitas por Deus para a salvação. Então, meus irmãos, meus amigos, a partir dessas referências, e poderíamos colocar outras, nós aprendemos um fato. Que fato? Desconsiderar esse chamado especial de Deus para a salvação, desconsiderar a vocação eficaz de Deus para a salvação, é desconsiderar alguns ensinos que nós temos na palavra de Deus, alguns ensinos que nós temos na palavra no Senhor. Através da própria Escritura, através da própria palavra, a gente percebe que há sim um chamado, a gente percebe que há sim uma vocação especial que Deus realiza, chamando as pessoas para a sua salvação. Então, em segundo lugar, o que é que nós queríamos ver? A base bíblica da vocação eficaz. Então, não percam a sequência. Em primeiro lugar, a necessidade da vocação eficaz, nós já vimos. Em segundo lugar, a base bíblica da vocação eficaz, nós também já vimos. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos, a partir de agora,
a operação divina na vocação eficaz. A operação divina na vocação eficaz. Meus irmãos, meus amigos, o chamado eficaz para a salvação está dentro de um processo que se inicia e se encerra em Deus. Preste atenção a essa verdade. Preste atenção a esse fato. O chamado eficaz de Deus para a salvação está dentro de um processo que se inicia em Deus e que termina, se encerra em Deus. Inicialmente, o que é que Deus faz? Ele nos convoca, a nós que somos salvos, a proclamar, a anunciar a sua palavra a todos completamente, a todos indistintamente. Foi aquilo que nós vimos no estudo anterior, salvo engano, há 2 domingos, do chamado do Evangelho. Então Deus faz essa convocação, Deus faz esse chamado para nós propagarmos, para nós falarmos, para nós proclamarmos a sua palavra. Na medida em que isso acontece, na medida em que nós estamos proclamando a palavra, na medida em que nós estamos falando do Evangelho, o passo seguinte de Deus em algumas pessoas é que ele gera vida espiritual, para que as pessoas possam ouvir, não no sentido apenas de escutar, mas ouvir no sentido de entender a palavra, e assim poderem reconhecer Cristo e a sua salvação. E por que isso se dá? Porque Deus opera mais uma vez. Deus, ele reativa os sentidos espirituais que foram atingidos pelo pecado, para que a pessoa possa ter essa compreensão, para que ela possa ter esse entendimento, perceba Cristo, o Salvador, aceita a sua salvação e se volte em fé e em arrependimento. É isto que nós chamamos em si da vocação eficaz. É a finalização de todo esse processo, que começa em Deus e se encerra em Deus. Deus nos chama para pregar, pregamos a palavra, e ao pregarmos a sua palavra, no momento em que nós anunciamos a sua palavra, ele vai operando particularmente em algumas vidas, ele vai operando particularmente em alguns corações, reativando os sentidos espirituais, a sua mente, para que as pessoas possam entender, enxergar o Evangelho, reconhecer Cristo e, enfim, abraçar a sua salvação. Olhem só, meus irmãos, olhem só, meus amigos, como Cristo ele falou de maneira bem resumida esse processo. Abram, por favor, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Muitas vezes a gente lê esse texto, até sabemos de qual é salteado, mas às vezes a gente não considera o detalhe específico que nós encontramos aqui nessa passagem, que mostra essa operação de Deus na vocação eficaz, despertando determinadas pessoas a ouvir a sua palavra, a se voltar para ele em arrependimento e fé. Isso não acontece com todos, apenas com alguns, e o próprio Cristo já havia ensinado isso, o próprio Cristo já havia mostrado essa verdade. Vejam aí, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 24 até o versículo de número 27. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 24 até o versículo de número 27. Diz o seguinte a palavra: rodearam-no, pois, no caso de Jesus, rodearam a Jesus, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Então veja, é interessante, né? Cristo já havia passado aí 3 anos de ministério, falado, ensinado, e os judeus, que não haviam sido chamados para a salvação, pelo menos até o momento, não conseguiram enxergar que ele era o Cristo, e queria que Cristo detalhasse, explicitasse esse fato. Se você é o Cristo, diz-o. Ora, Cristo já tinha falado que ele era o Cristo, Jesus já tinha dito que ele era o Cristo, ele já tinha feito esse anúncio, mas eles estavam rejeitando, eles não haviam aceitado, eles não tinham entendido essa mensagem. Aí Cristo prossegue aqui no diálogo, versículo 25. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do Pai testificam a meu respeito. Então tudo aquilo que eu fiz, os milagres que eu operei, as obras que eu realizei, confirmam que eu sou Cristo. Eu não preciso responder essa pergunta, ela já foi respondida. As minhas ações, as minhas operações, os meus milagres, a minha própria palavra já confirmam que eu sou Cristo, mas vocês não creem, vocês não aceitam, vocês não entendem. Essa é a realidade do homem sem Deus, certo? Mas agora ele se dirige
E ele prossegue, melhor dizendo, versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então ele permanece na sua argumentação, dirigindo-se aos judeus incrédulos, que eles não criam em Cristo, apesar das suas manifestações, apesar dos seus ensinos. E qual era a razão dessa rejeição? Eles não faziam parte do rebanho de Cristo. Eles não eram escolhidos por Deus para a salvação. Mas agora, versículo 27, ele se dirige para outro grupo. Olhem só, versículo 27. As minhas ovelhas, ou seja, o meu povo escolhido, o meu povo separado para a salvação, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, veja, e elas me seguem. Então, eles ouvem no sentido pleno mesmo de ouvir, no sentido de entender, no sentido de aprender, no sentido de colher para o coração, reter para o coração. Então, por que as pessoas conseguem entender a palavra de Cristo? Porque são das suas ovelhas. Essas pessoas são conhecidas por Cristo e por isso elas abraçam a sua salvação. Então, suponhamos que Cristo tivesse passado mais 30 anos de ministério, que Cristo tivesse prosseguido com as suas realizações, com os seus milagres, com os seus sinais, com os seus ensinos. Por mais que ele tivesse se empenhado, os judeus permaneceriam céticos, incrédulos. Por quê? Pelo menos boa parte deles não se constituíam em ovelhas de Cristo, por isso não ouviam, não entendiam a sua voz. Mas nós não. Inclusive existe até um pregador, não sei se é da atualidade ou se era da antiguidade, que ele dizia que as ovelhas de Cristo, elas têm duas marcas que as distinguem: o ouvido e os pés. O ouvido porque ouvem, no sentido de entender, e os pés porque obedecem, cumprindo aquilo que se deve fazer. Então, quando você vê uma pessoa dessa forma, que retém a palavra, que abraça a palavra, que procura seguir nessa palavra, ali você já tem um potencial salvo, que está agindo como uma pessoa salva, que está agindo como uma pessoa que foi vocacionada para a salvação, conforme o ensino de Jesus Cristo. E aí, quando você segue na palavra do Senhor, inclusive nós fizemos menção a esse texto na semana passada, mas eu queria mencioná-lo novamente hoje. A gente tem um exemplo claro nesse sentido: a conversão de Lídia. Abram, por favor, mais uma vez, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Veja se Deus não operou através da pregação e trabalhou especificamente em Lídia, chamando para a sua redenção, chamando-a eficazmente. Veja, Atos 16, versículos 14 e 15. Diz o seguinte a palavra: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então ela ouviu a pregação, e dentro dessa pregação Deus a chamou particularmente, trabalhando no seu coração e na sua mente, e ela passou a entender, a atentar para a palavra proclamada, para o ensino do apóstolo Paulo. E é interessante que o versículo 15 discorre a experiência dela depois desse fato. Versículo 15. Depois de ser batizada, no caso Lídia, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, tão logo ela foi salva, tão logo ela foi batizada, ela passou a servir ao Senhor. Isso aqui é um indício do seu chamado. Ela passou a servir ao Senhor, a servir aos apóstolos, a dar suporte para a pregação da palavra. Veja que essa chamada eficaz não é um fim em si mesma. Ela vai trazer consequências, ela vai trazer resultados. Dentre vários, a questão do serviço, a questão da entrega à obra do Senhor. Então, aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós observamos em si a operação divina na vocação eficaz. Abram, por favor, aí, Lucas capítulo 19. Esse chamado interior que Deus realiza no coração do pecador quando o regenera é um chamado eletivo.
é um chamado decorrente da escolha que Deus faz para a salvação. Não é um chamado assim aleatório, pegando assim a ermo. Não, jamais. Mas é um chamado específico daquelas pessoas que foram separadas, eleitas por Deus para esse chamado, para essa salvação. E quando nós olhamos esse trecho aqui da conversão de Zaqueu, capítulo 19, versículo 1, de maneira específica no próprio versículo 1, você já percebe isso. Olhem só o que nós temos aqui, ó. Entrando Jesus, aqui o sujeito oculto, em Jericó, ou entrando em Jericó, melhor dizendo, atravessava Jesus a cidade. O que é que isso tem de mais? O que é que isso tem de tão importante? Simples, meus irmãos. Cristo ele estava fazendo a sua última viagem para Jerusalém. A viagem na qual, quando lá chegasse, ele iria morrer em favor dos nossos pecados. E o trajeto que Cristo estava fazendo, pelo trajeto que Cristo estava fazendo, nem era necessário ele passar em Jericó. Jericó ficava perto da cidade de Jerusalém. No máximo, ele podia passar por fora da cidade. E ele chegaria ao seu destino final, que era a cidade de Jerusalém. E aqui nos diz a Bíblia que ele atravessou a cidade. Passou pelo meio da cidade. Por quê? Ali havia uma vida. Ali havia um homem chamado Zaqueu, que foi escolhido por Deus, separado por Deus, e que este homem teria que obrigatoriamente experimentar da salvação. Então veja que o chamado de Deus não acontece aleatoriamente. Ele segue um plano, um roteiro. Ele é fruto da escolha de Deus para a salvação. Zaqueu era essa pessoa. E por isso Cristo tinha que passar em Jericó. Mas não só passar em Jericó, ele tinha que atravessar a cidade para poder encontrar-se com Zaqueu e assim conceder-lhe a sua salvação. Então, é importante a gente poder fazer esse destaque, porque essa travessia que Cristo fez em Jericó, ela não foi sem razão, sem propósito. Teve um propósito. Estava fazendo a sua última viagem, não era nem necessário passar em Jericó, havia outras rotas. Podia passar por fora da cidade, mas ele passou no meio da cidade, porque ali havia uma pessoa que foi separada para a salvação. Por isso que o chamado eficaz é um chamado eletivo. Mas não só isso. O chamado eficaz, em segundo lugar, é um chamado gracioso. O que é graça? É o favor imerecido de Deus. E quando nós olhamos a pessoa que Cristo faz o chamado para a salvação aqui nesse texto, a gente percebe facilmente esse fato. A gente percebe facilmente essa realidade. Veja quem era Zaqueu, quais eram as suas condições no sentido social, e veja que, humanamente falando, ele não era merecedor da salvação, porém foi porque Deus havia destinado e havia chamado para esse propósito. O havia chamado para esse propósito. Versículo 2, olhem só, em relação a Zaqueu. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele era chefe dos cobradores de impostos. E os judeus, eles tinham ojeriza aos cobradores de impostos, aos publicanos, porque eles eram considerados traidores da nação. Porque muitas vezes eles usavam de meios ilícitos para poder extorquir as pessoas e assim poder tirar mais delas os impostos. E aí eles eram considerados inimigos dos judeus. E foi justamente a uma pessoa assim que Cristo chamou para a salvação de maneira graciosa. Foi um favor imerecido, como aconteceu a cada um de nós. Como aconteceu a cada um de nós. Nós não éramos bons, em nenhum sentido da palavra, mas Deus nos chamou, porque o seu chamado é um chamado gracioso. Além disso, além de eletivo, além de gracioso, esse chamado eficaz de Deus, ele é um chamado específico, ele é um chamado pessoal. Versículo 5, parte A. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 5, parte A. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Veja que Cristo estava no meio de uma multidão. Havia muitas pessoas mesmo, mas existia uma pessoa ali que Cristo chama pelo nome, que é justamente Zaqueu. Por quê? Porque o chamado de Deus é um chamado pessoal. Falamos e pregamos às pessoas indistintamente. E em meio à pregação que nós fazemos, Deus fala pessoalmente, particularmente a determinadas pessoas, aplicando a sua palavra, aplicando o seu evangelho, assim como aconteceu com Zaqueu. O chamado é pessoal, ele tem nome. O chamado é pessoal, ele tem endereço. E é o que aconteceu com Zaqueu e é o que acontece a cada um de nós. Mas não só isso. Esse chamado eficaz é um chamado soberano.
Versículo 5 ainda, olhem só o que diz aqui a palavra. Quando Jesus chegou àquele lugar, já vimos, olhando para cima, disse: Zaqueu, e agora prestem atenção, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Cristo não deu nenhuma alternativa a Zaqueu. Zaqueu, me escolha ou não? Zaqueu, opte por mim ou não? Não, Zaqueu, você vai ter que descer, porque hoje está determinado que eu irei repousar na tua casa. Era uma ordem e deveria ser cumprida, e foi cumprida, porque estava debaixo da vontade do Senhor. Mas aí você pode perguntar: então Zaqueu foi constrangido a isso? Então ela aceitou forçosamente esse chamado de Cristo? Não, porque em quarto lugar, meus irmãos, em quinto lugar, melhor dizendo, meus irmãos, em quinto lugar, meus amigos, esse chamado eficaz, ele é um chamado vitorioso. Esse chamado eficaz, ele é um chamado vitorioso. Olha o que acontece no versículo 6. Olha só a reação de Zaqueu. Veja o que diz a palavra. Ele, Zaqueu, desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Por que Zaqueu tem essa disposição agora em relação a Cristo? Em primeiro lugar, ele procura, tanto é, se esforça para poder ver a Cristo, e quando ele ouve o chamado de Cristo, ele desce com alegria, porque o seu coração já havia sido mudado, porque o seu interior já havia sido transformado, e Deus o havia habilitado a receber a palavra e a responder positivamente essa palavra. Por quê? O chamado, ele é sempre vitorioso, o chamado eficaz, ele é sempre triunfante, porque ele não traz as pessoas à força para o céu, mas transforma o coração das pessoas para que elas possam dispostamente, para que elas possam amorosamente se voltar para essa palavra. Então, é um chamado eletivo, é um chamado gracioso, é um chamado pessoal, é um chamado soberano, é um chamado vitorioso. Em sexto lugar, é um chamado transformador. É um chamado transformador. Veja o que nos diz aí o versículo número 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu respondeu dessa forma porque alguns judeus criticaram o fato de Cristo se hospedar na sua casa. E aí, diante daquele constrangimento, Zaqueu responde, e na sua resposta a gente vê a transformação que Deus, pela palavra de Cristo, havia operado na sua vida. Se antes ele era uma pessoa desonesta, se antes ele era uma pessoa desumana, se antes era uma pessoa que extorquia os demais, agora não. E ele dá mostras do seu arrependimento, em virtude da disposição que ele tem de devolver parte dos seus bens e restituir aquilo que ele tinha enganado as pessoas. É interessante que ele fala em restituir 4 vezes mais. A lei de Deus exigia apenas a restituição sobre 20% daquilo que você tinha roubado. Então ele vai muito mais do que a lei exigia. Por quê? Ele experimentou transformação, ele experimentou mudança, ele não era mais aquela mesma pessoa, ele saiu completamente transformado daquela circunstância, daquela experiência. E o chamado eficaz muda as pessoas. Se antes você vivia no pecado, se antes você abraçava o pecado, se antes você vivia após as inclinações carnais, a partir do momento que Deus opera essa mudança, que Ele lhe chama para a salvação, há uma mudança completa. Como diz na linguagem popular, da água para o vinho. Então, é o que também acontece na vida de cada um daquelas pessoas que são salvas. E por fim, o chamado, ele é um chamado eficaz. Versículo 9, olha só o que diz aqui a palavra. Então, Jesus lhe disse: hoje, depois que passou-se todo esse processo, houve salvação nesta casa, pois que também este, no caso, Zaqueu, é filho de Abraão. Num sentido carnal, Zaqueu já era filho de Abraão, porque ele descendia ali de Abraão. Mas a descendência a qual Cristo faz menção não é a descendência física, mas sim a descendência espiritual. Zaqueu tinha agido com fé, assim como Abraão. E nesse instante a salvação se tornou realidade, porque o chamado é eficaz. Quando ele se propõe a chamar alguém, quando ele se propõe a convocar alguém, esse alguém virá. Não contra a sua vontade, não constrangido, mas porque juntamente com esse chamado, através da regeneração, Deus vai mudar o coração do pecador para que ele voluntariamente abrace a palavra. Então, pelo menos 7 características do chamado eficaz. Ele é eletivo, ele é gracioso,
Ele é pessoal, Ele é soberano, Ele é vitorioso, Ele é transformador, Ele é eficaz. Características do chamado eficaz. Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.